Nós vamos conversar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, como anunciado, com o senador, relator do projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis, Fernando Bezerra Coelho. Senador, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, queria cumprimentar a todos aí da Rádio Bandeirantes, na pessoa do nosso amigo Cláudio Humberto e a todos vocês que fazem o Jornal Gente. Bom dia, senador. Vamos lá, senador. Vamos começar falando sobre o seu relatório aí. O que o senhor conta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? O que tem no relatório de mais importante? O mais importante no relatório é a manutenção dos princípios que foram consagrados pela Câmara dos Deputados, ou seja, a essencialidade dos produtos e serviços que já tinham sido, inclusive, definidos pelo Supremo Tribunal Federal numa ação de inconstitucionalidade sobre um caso específico de Santa Catarina. A Câmara terminou aproveitando essa decisão em relação a Santa Catarina e incluiu também na essencialidade a questão dos combustíveis. O relatório no Senado mantém, portanto, a obrigação de que telecomunicações, energia, combustíveis e transportes são bens e serviços essenciais e eles devem ter as suas alíquotas reduzidas para a chamada alíquota modal. Quer dizer que essa alíquota modal se situa, a depender do estado, entre 17% e 18%. Normalmente, só para dar um exemplo para você, a alíquota de gasolina no Rio de Janeiro é 32%, no meu estado, em Pernambuco, é 29%. Portanto, com essa decisão da essencialidade, todos esses produtos e serviços terão uma redução muito expressiva na tributação. Essa eu destaco como a parte mais importante foi a manutenção do texto da Câmara dos Deputados sobre a essencialidade dos produtos e serviços. Agora, senador, há alguma mudança que obrigue a Câmara como é que eu diria, a reexaminar o projeto, né? A reavaliar o projeto? Com certeza. Com certeza, Cláudio. O senhor está confiante de que a Câmara vai concordar com isso? Já há um acordo, um pré-acordo? Sim. Como é que está esse entendimento? Boa pergunta. Na realidade, esse meu relatório teve que ser costurado não só ouvindo os governadores, os secretários de Fazenda, as lideranças partidárias, mas também num permanente diálogo com a Câmara dos Deputados através do presidente Arthur Lira. Na realidade, as alterações que fizemos, primeiro, foi em relação a possíveis inconstitucionalidades no texto da Câmara. Uma delas eu vou aqui destacar, que é a questão relativa à proibição dos estados elevarem as alíquotas de alguns bens ou serviços até a alíquota modal. Portanto, as alíquotas de ICMS, os estados têm autonomia para determinar qual a alíquota, desde que respeite o limite da alíquota modal. Portanto, a gente teve que fazer essa correção e foi com amplo acordo com a Câmara dos Deputados. Também tivemos que melhorar os mecanismos já previstos no relatório da Câmara em relação aos desdobramentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Existem preocupações que foram manifestas pelos governadores, prefeitos, por secretários, de que como estamos no meio do exercício e como haverá perda de receitas, poderia haver desdobramentos de não cumprimento de regras da Lei de Responsabilidade Fiscal que pudessem ensejar ações de improbidade para os governantes que estão terminando o seu mandato e que precisam, portanto, ter essas salvaguardas em relação às receitas que, porventura, venham a ser reduzidas e que possam implicar em desdobramentos em relação aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa também foi uma outra mudança feita também por acordo. E destaco, finalmente, a mudança talvez mais importante e que criou não um entendimento, não um apoiamento, mas criou uma ampla compreensão que diz respeito aos mecanismos de compensação. Na realidade, Cláudio, nós temos um debate político muito intenso. Os governadores não acreditam de que as medidas vão produzir os efeitos desejados, que é reduzir o preço do diesel, da gasolina, do etanol. Eles têm sérias críticas em relação a essas alternativas que foram escolhidas pela Câmara e pelo governo. Pediam que os mecanismos de compensação, caso sejam acionados, pudessem ser, de fato, efetivos. Então, nós fizemos mudanças
em relação aos mecanismos de compensação, como, por exemplo, os estados que estão sem dívida com a União não tinham nenhum instrumento para receber a compensação caso as suas receitas viessem a sofrer redução, o que é uma coisa injusta, ou seja, quem fez o dever de casa ficaria de fora de eventual compensação. Nós, portanto, corrigimos essa parte do texto e fizemos uma compensação, uma possível compensação de forma mais uniforme. O senador Fernando Bezerra está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Entrevista também agora, que é transmitida ao vivo pelo Band News TV, o canal 24 horas de informação do Grupo Bandeirantes. Senador, queria perguntar para o senhor o seguinte: esse vai ser um grande esforço feito pelo governo federal e pelos governos estaduais, caso esse acordo de fato seja confirmado na votação em plenário, para que a compensação fiscal reduza na ponta final o preço dos combustíveis. Qual que é o cálculo feito hoje em relação à possibilidade de redução e existe alguma forma de garantir que esse esforço de fato chegue ali ao consumidor final e não fique diluído no meio do caminho? Esse é um grande risco, essa é a preocupação também do governo, dos congressistas, mas é preciso encarar esse problema. Nós estamos numa emergência, uma emergência provocada por um processo de inflação que se verifica em todos os países do mundo como desdobramento da questão da Covid e agravado por essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Você veja que a Rússia é responsável por 25% de todo o óleo diesel exportado no mundo. Então, os preços de energia e de combustíveis estão muito pressionados mundo afora e é preciso que se tome alguma providência. O governo alega, com muita razão, de que Estados Unidos, Europa, Japão e outros países também partiram para a redução de tributação como um mecanismo de suavizar a elevação dos preços de energia e de combustível. É isso que nós estamos fazendo, ninguém está inventando a roda. Isso tem sido feito em outros países, sobretudo nos países desenvolvidos. As contas, elas podem ter variações, diferenças, mas ontem eu falava de quem tem estimativas de que o litro do óleo diesel possa ser reduzido em 0,76 centavos por litro e o da gasolina estima-se uma redução de 1,65 centavos por litro. Agora, é importante destacar que não existe tabelamento de preços no Brasil, nem o governo está pedindo tabelamento de preços. Portanto, o preço é livre e poderá haver, em função desses desdobramentos, desta guerra, dessa pressão que existe no mercado de combustíveis, poderá haver novos aumentos, mas, de qualquer forma, a redução da tributação alivia os preços de combustíveis, com certeza, na ponta para o consumidor. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o senador, relator do projeto que limita o ICMS sobre combustíveis, Fernando Bezerra Coelho. Senador, me diz uma coisa, uma dúvida que alguns consultados por nós tiveram aí quando nós falamos desse projeto é o seguinte: de onde vai sair o dinheiro federal para bancar esse subsídio, né? Uma vez que o governo está fazendo aí ajustes no orçamento porque não tem dinheiro para tudo. O governo sinaliza de alguma forma de onde vêm esses recursos? Pois não, boa pergunta. Na realidade, muita dúvida sobre a fonte dos recursos que vão financiar essa eventual compensação aos estados que vierem a zerar a alíquota do diesel, a alíquota do gás de cozinha e também reduzir a alíquota do etanol. Na realidade, eu queria trazer uma informação que eu acho que é relevante. Quando começou o ano, quando nós aprovamos o orçamento para esse exercício de 22, a previsão que contém no orçamento de 22 é um déficit de 137 bilhões de reais. O último relatório do Banco Central, publicado agora no final de maio, aponta para um déficit menor do que 7 bilhões de reais. E a previsão é de que o governo possa começar a voltar a experimentar superávit primário a partir deste ano, depois de quase 6, 7 anos de déficits seguidos. Portanto, o governo também vem tendo uma arrecadação maior do que a projetada e o governo, portanto, tem condições, sim, com suas próprias receitas, com as receitas correntes, de poder fazer essa iniciativa que está apresentando, que estará
que está calculada algo em torno de 46, 47 bilhões de reais. Esse é o número das projeções que estão sendo feitas pelo Ministério da Economia, quando você computa a compensação aos estados que aderirem à proposta do presidente Bolsonaro de zerar o diesel, de zerar o gás de cozinha, de reduzir a alíquota do etanol, e também a decisão do presidente, que essa não é uma decisão que ele tomou e que nós acatamos no relatório, que é a desoneração para a gasolina e para etanol. O governo já tinha tirado o PIS/COFINS do diesel e tirou agora o PIS/COFINS e a CID da gasolina e o PIS/COFINS do etanol. Portanto, essa conta é uma conta que está estimada em torno de 16, 17 bilhões, que o próprio governo vai abrir mão dessa receita para poder aliviar o preço do combustível na ponta para o consumidor. Além disso, o ministro Paulo Guedes tem falado de que existe um conjunto de receitas extraordinárias, ou seja, que não estão projetadas no orçamento desse ano, que dão folga suficiente para que o governo possa enfrentar essa despesa adicional. Que receitas são essas? Veja aí o caso da Eletrobras. Nós estamos caminhando para um tremendo sucesso na privatização da Eletrobras. As ofertas para a compra de ações da Eletrobras é 4 vezes maior do que tem de oferta para os papéis. Então, é muito seguro, muito certo que vai ser um grande êxito o processo de privatização, e só pela Eletrobras nós deveremos ter uma receita adicional entre 25 e 30 bilhões de reais. A outra conta, que também toda a imprensa vem comentando, é os dividendos da Petrobras. A Petrobras, como toda petroleira no mundo, vem experimentando lucros extraordinários, e esses lucros são repassados para a conta da União, porque a União é o principal acionista da Petrobras. Existe uma estimativa que, além das projeções contidas no orçamento, nós teremos uma receita maior de dividendos da Petrobras, de resultados da Caixa Econômica Federal. Todas as empresas estatais estão tendo resultados muito positivos nessa atual gestão. Isso projeta um crescimento de receita com dividendos ou de resultados de empresas estatais superior a 30 bilhões de reais. Portanto, não existe nenhuma dificuldade para bancar essa despesa que está sendo estimada, para que a gente possa fazer um esforço enorme no sentido de proteger a economia popular. Quero chamar a atenção que o ministro Paulo Guedes tem dito de que, se as alíquotas de fato forem reduzidas a partir de 1º de julho, e essa é a nossa expectativa, isso poderá dar uma derrubada no custo da inflação, no IPCA, superior a 2 pontos percentuais. Ora, 2 pontos percentuais significa que você vai aliviar a taxa de Selic. 1 ponto na Selic significa mais de 50 bilhões de reais de pagamento de serviço da dívida. Portanto, são coisas importantes, são apostas que estão sendo feitas, porque estamos vivendo uma economia de guerra, estamos vivendo uma emergência econômica a nível mundial, e acredito que é válido, é legítimo que o governo possa tomar atitudes no sentido de proteger a economia popular. Senador, essa iniciativa do governo faz o Brasil se somar a outros países, né, na Europa, sobretudo, que vêm adotando medidas semelhantes, como o senhor explicou, de redução de impostos, etc. Há outros países que adotam medidas, enfim, até mais drásticas, né? A França, Portugal, por exemplo, criaram um voucher, né? Ou seja, além de reduzir impostos, a França, por exemplo, congelou os preços dos combustíveis no semestre passado, né? Apesar de ser uma heresia isso aí para os economistas. Congelou e ainda atribuiu um voucher. Eu estou falando sobre isso para perguntar se duas coisas. Se essa questão do voucher chegou a ser considerada pelo senhor para incluir no relatório. E outra coisa é o seguinte, se aquele projeto que será aprovado ou será discutido e aprovado pelos senadores, se prevê alguma alternativa, ou seja, se não der certo isso, olha, o governo está autorizado a um plano B. Tem isso ou não? Ou é uma coisa que se restringe mesmo àquela fixação do teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte público e gás natural? Se restringe a isso ou não? Ou oferece ao governo instrumentos alternativos, digamos assim?
Boa pergunta. Na realidade, duas perguntas. Primeiro, o voucher. Na realidade, muitas sugestões, e através de emendas, quero destacar aqui a iniciativa do senador Alessandro Vieira, que propõe uma bolsa combustível, um voucher combustível. As primeiras análises que nós estamos fazendo do ponto de vista jurídico é de que, por estarmos no ano de eleição, você não pode criar um novo programa. Mesmo que isso venha a ser considerado como parte do Auxílio Brasil, isso poderá caracterizar interferência no processo eleitoral. Então, a primeira resposta, sim, várias emendas de senadores no sentido de se criar voucher para aliviar para determinados segmentos, caminhoneiros ou para os aplicativos, para o pessoal que depende da compra da gasolina como insumo para o seu trabalho ou do óleo diesel para o seu trabalho. Mas temos essa questão de poder ferir a legislação eleitoral. Estamos analisando o caso da ampliação da Bolsa Gás, porque essa Bolsa Gás já foi instituída no ano passado e a legislação talvez permita você incrementar o Bolsa Gás. Hoje você recebe R$50 a cada 2 meses e existe proposta para que essa Bolsa Gás ela possa ser elevada para R$100 para aliviar aqueles que estão cadastrados no Auxílio Brasil, no Cadastro Único, que são as pessoas mais pobres e que estão enfrentando muitas dificuldades. Essa análise nós vamos concluir até domingo, com o apoio da AGU, da Advocacia Geral da União, com o apoio da Consultoria do Senado. Se for possível ampliar programas já existentes, um dos candidatos, Cláudio, para a gente reforçar seria o Bolsa Gás para poder aliviar milhões de famílias brasileiras que deixaram de comprar o gás de cozinha, estão cozinhando na lenha, e isso a gente tem que fazer um esforço de fato para poder chegar a esses brasileiros que precisam de ajuda para adquirir o gás de cozinha. Em relação a alternativas, afora a redução de tributação, na realidade o Senado já ofereceu uma alternativa, que é a alternativa da equalização dos preços de combustível, utilizando para isso os recursos do dividendos da Petrobras e outras receitas de royalties. E esse projeto é o PL 1472, que já foi aprovado pelo Senado e que encontra-se na Câmara. Portanto, se o governo quiser uma outra alternativa, caso essa não produza os efeitos desejados, o Senado já deliberou naquilo que se chama da equalização dos preços de combustível para a paridade nacional e não trabalhar apenas com a questão dos preços internacionais. Você teria instrumentos de equalização para suavizar os choques da elevação do preço do barril de petróleo e também da importação do diesel. Senador Fernando Bezerra, para a gente terminar aqui a nossa conversa, são 2 projetos, né? Um limita o ICMS a 17% e o outro zera os impostos sobre diesel e gás com essa compensação aos estados. Em termos de prazo e de acordo, qual que é o cronograma a partir de agora? Nós vamos votar o PLP 18, é o primeiro que será apreciado, votado. Eu agora de manhã estou indo para o Senado Federal, vou fazer a leitura do meu relatório e, enquanto isso, estamos colhendo as assinaturas para a PEC. Já deveremos ter alcançado até às 10 horas, 11 horas, as 27 assinaturas, que é a exigência regimental, para que ela também possa iniciar a sua tramitação. E nós temos também uma outra PEC, fora a PEC dos combustíveis, temos a chamada PEC do biocombustíveis, ou seja, quando nós estamos reduzindo a alíquota dos combustíveis fósseis, nós queremos preservar a política brasileira que já vem de muito tempo, que é dar atratividade para as energias renováveis, sobretudo do etanol, do biodiesel, enfim, de toda esse esforço que o Brasil já faz e que é exemplo para o mundo no sentido de reduzir o consumo de combustível fóssil. Então, nós queremos manter a mesma equação que hoje existe do ponto de vista da diferenciação da tributação desses combustíveis. Portanto, tem uma PEC que está sendo chamada a PEC do etanol, a PEC do biocombustíveis, que também será apreciada em paralelo a essas 2 outras matérias, o PLP 18 e a PEC dos combustíveis. A nossa expectativa, eu ontem conversava com o presidente Rodrigo Pacheco, a nossa expectativa é que a gente possa deliberar o PLP 18, a nossa
A avaliação é de que será aprovado por uma ampla margem no Senado Federal. A PEC do etanol também deverá ser aprovada por ampla margem. E a PEC dos combustíveis, a gente deve iniciar o debate na segunda-feira. Se não conseguirmos concluir a votação, ela será concluída na semana seguinte, tendo em vista que nós vamos ter aí os feriados de Corpus Christi. Então, portanto, eu acho que todo esse conjunto de matérias legislativas no Senado deverá ter a sua conclusão até o final da semana seguinte ao feriado de Corpus Christi. Senador Fernando Bezerra Coelho, obrigado pela atenção aqui mais uma vez com a Rádio Bandeirantes, pela entrevista, os esclarecimentos aí. Boa sorte para o senhor aí nessa empreitada. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Abraço, senador. Rádio Bandeirantes. Um abraço, fechada com você. Fechada com a verdade.